Boa noite, amados irmãos, amados visitantes, você que nos assiste também nesse momento através das redes sociais, especialmente o YouTube. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Iremos nessa noite iniciar um culto de adoração e louvor ao nosso Deus, e é com grande alegria que estamos aqui para adorá-lo, para dizer que Ele é bom, que Ele é grande e que Ele é tudo em nós e por nós. Vamos orar nesse momento, pedir a Deus que nos dirija e que possamos fazer tudo em perfeição, de forma que agrada a Deus. Maravilhoso Pai, Deus eterno, o grande e todo-poderoso Yahvé, queremos te agradecer, Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos cultuando ao Senhor. Queremos, Pai, com grande alegria, expressar nesta noite a nossa gratidão ao Senhor, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Queremos, Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo, dizer que nós te amamos, Pai, mesmo com toda a nossa imperfeição, com nossas limitações, nós dizemos, Pai, que nós te amamos e que o Senhor é o nosso Deus, aquele que nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança, Pai. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos dirija nessa noite e que tudo aqui venha acontecer, Deus, conforme a Tua vontade. Tudo para a honra, para a glória, para o louvor do Teu santo e bendito nome. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos 96. E eu vou tentar aqui, pela misericórdia de Deus, enxergar. Salmos 96. Um salmo de louvor ao nosso Deus. Diz assim a palavra de Deus: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, pois grande é o Senhor e digno de louvor, é mais temível do que todos os deuses, pois todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor a glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei ofertas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todos os moradores da terra, dizei entre as nações, o Senhor reina. Ele firmou o mundo para que não se abale, ele julgará os povos com equidade. Alegrem-se os céus, regozije-se a terra, ruja o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele, então se regozijarão todas as árvores do bosque diante do Senhor, pois Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com retidão e os povos com sua verdade. Amém? Glórias a Deus por esta palavra maravilhosa. Deus é tudo isso e muito mais. Glorificado seja o seu nome. Vamos adorar ao Senhor. Nós viemos, o principal propósito foi esse, de exaltar o seu nome. Ministério de Louvor. Graças a paz, irmãos. Teu sangue
tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar Somente pelo sangue. E nos guarda dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Sim, Senhor, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, cante. Sim, nesse alvo mais. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavados, mais alvos que a neve. Aleluia. Quero convidar os irmãos, quem puder, fique de pé. Essa música é muito fácil, todo mundo conhece, então vamos louvar o Senhor.
cânticos, saber que o Senhor é Deus e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade dura de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Saber que o Senhor é Deus e eterna é a sua bondade e a sua fidelidade dura de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Amém. Podem sentar. Glórias e aleluias, amém. Vamos continuar nesse mesmo espírito de adoração. Eu queria mais uma vez pedir à igreja que ficasse de pé, para estarmos nesse momento levantando um clamor a Deus pelo nosso Brasil, que passa por uma grande dificuldade, talvez a maior de todas, não sei, sou muito novo para dizer isso, mas o certo é que o Brasil precisa de nossas orações nesse momento. Nós tivemos uma boa notícia hoje, que hoje começou de fato a vacinação no Brasil, e vamos clamar a Deus nesse momento para que realmente isso seja um bálsamo, isso seja realmente algo que venha nos ajudar nesse momento difícil. Amadíssimo Deus, bendito Pai, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, Deus, nós levantamos a nossa voz para falarmos com o Senhor, Pai, e suplicarmos a Tua misericórdia, Deus, sobre nosso Brasil. Suplicar ao Senhor, Deus, que o Senhor venha pôr a Tua mão, Deus, de misericórdia sobre nós aqui no Brasil, Pai. Suplicar ao Senhor, Deus, que tenha piedade de nós, Pai, que vivemos um momento muito difícil. Momento esse, ó Deus, que tem ceifado, ó Deus, muitas vidas, e acreditamos, ó Deus, que não é da Tua vontade, Deus, que muitos venham partir, Deus, dessa forma. Suplicamos ao Senhor, meu Deus, que use, Pai, de compaixão com aqueles que nesse momento estão nos leitos dos hospitais, Pai, enfermos, sem perspectiva alguma, Deus, de voltar para o seio de suas famílias. Aqueles, ó Deus, que nesse momento estão longe de casa, Pai, como houve esses dias, remoção de pessoas, ó Deus, para outros lugares, porque nos seus estados estava impossível, Pai, de suportar tanta gente, ó Pai, necessitando de auxílio médico. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós suplicamos nesse momento, Pai, que o Teu Santo Espírito visite cada hospital nesse momento, Pai. Cada pessoa que está enferma, aqueles, ó Deus, que estão por um fio, Pai, para partir para a eternidade, sem Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, põe a Tua mão redentora, a Tua mão salvadora, a Tua mão que cura, a Tua mão que restaura sobre essas vidas nesse momento. Tenha misericórdia, Deus, das famílias que estão aflitas, ó Pai. Acalenta o Espírito Santo cada uma delas nesse momento. Pai, em nome de Jesus, também tenha misericórdia daqueles, ó Deus, que estão alheios, ó Pai, a essa situação, que pouco se importam, Pai, com as vidas ao seu lado, se acham, Deus, imunes, intocáveis por conta dessa doença, mas, Pai, em nome de Jesus, tenha compaixão desses também que estão cegos e não sabem, ó Deus, o que estão vivendo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade que temos de orar ao Senhor, Deus, de suplicar ao Senhor por misericórdia. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Aleluias. Vamos continuar lendo a palavra de Deus. Nós temos um texto maravilhoso no livro de Abacuque,
capítulo 3. Os irmãos que puderem, abram suas Bíblias. Abacuque, capítulo 3. Já quase no final do Antigo Testamento, depois de Naum. Abacuque 3, versículos de 17 a 19. Diz assim a palavra de Deus: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Que caiam 1000 à minha direita e outro tanto à minha esquerda, mas nós que cremos no Senhor, nós não seremos abalados, porque a nossa esperança não está em homem, a nossa esperança não está em bens, a nossa esperança está em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Glórias a Deus. Mais uma vez nós vamos ter uma canção, um hino com o Ministério de Louvor. Vamos colocar de pé de novo? Aleluia. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz, te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força, a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força, a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força, a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força, a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Amém. Gostaria de convidar o pastor Josimar Batista, que nos trará a palavra de Deus nesse momento. Meu desejo é que você seja bem alimentado nessa noite, porque Deus tem algo muito especial para nós aqui, creio eu. Papai do céu, no nome do Senhor Jesus, queremos pedir, Deus, que o Teu Santo Espírito venha
Pai, usar o teu servo de uma forma tão especial, Pai, para que sejamos agraciados, ó Deus, pela tua palavra e possamos aprender um pouco mais a teu respeito. E aprendendo, ó Deus, possamos obedecer ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Eu louvo a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor me concede de nessa noite trazer aos nossos irmãos a reflexão, a mensagem da palavra do nosso Deus. Há um texto que foi lido há pouco tempo, no livro de Abacuque. É um texto que eu gosto muito e que eu aprendi muito cedo. Aonde esse texto de Abacuque 3,17 diz ainda que Eu quero convidar os amados a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João. Enquanto eu comento ainda sobre Abacuque, que eu creio que tem muito a ver com a nossa reflexão nessa noite. Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, tá bom? Obrigado, irmão. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus. E nós estamos vivendo, meus amados, tempos difíceis. E no finalzinho nós vamos estar orando ali por Amazônia, especialmente por Manaus, que a situação ali realmente está crítica. E algo que chama minha atenção, amados, é que ainda tem gente desejando morrer. Enquanto milhares estão nas UTIs de hospitais, arquejando, alguns que ainda estão conscientes estão pedindo um pouquinho de ar a Deus para respirar, para não morrer. Outros estão aí dizendo que querem morrer. Na internet, de vez em quando, a gente encontra desses desabafos. Sei que você já abriu sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, mas eu quero falar ainda sobre o texto lido, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas dos currais, e nos currais não haja gado, todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Esse texto, amado, é muito forte, pois fala-nos de um tempo não de abundância, mas um tempo de escassez. Porque administrar, viver o dia bom, os dias de glórias, os dias de prosperidade, muitos administram e passam de boa, mas muitos, na hora das provas, das lutas, das dificuldades, a primeira coisa que faz é murmurar e fazer algumas indagações para Deus, e muitas das indagações sem sentidos, porque a vida é assim. As provas chegam, as lutas chegam, as dificuldades chegam. Faz parte das nossas vidas, do nosso cotidiano, ou não. Mas tenho a plena certeza que a vontade de Deus
é nos dar a maturidade para aprender a viver o dia bom e o dia mau, sempre na presença de Deus. E é algo que precisamos desenvolver mais e mais nas nossas vidas. No Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 6, nós vamos ver uma passagem onde alguns abandonaram Jesus por não se agradarem da mensagem. Eu refiro-me a João, capítulo 6, no versículo de número 60. E nessa noite, eu entendo que a necessidade dos ouvintes, a nossa necessidade especial é entendermos que só há um refúgio seguro. Só há um refúgio seguro. João 6, do versículo 60 em diante, a palavra de Deus diz: muitos de seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disso, Jesus lhe disse: isso vos escandaliza? Que aconteceria então se visseis o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? O Espírito é que vivifica, a carne para nada serve. As palavras que vos disse são espírito e vida, mas algum de vocês não crê. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu: é por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: não quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que tu és o Cristo Santo de Deus. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi eu aos 12? Contudo, um de vós é um diabo. Referia-se eles a Judas, filho de Simão Iscariotes, o qual, embora fosse um dos 12, mais tarde o trairia. Amém? Amém por a leitura da palavra de Deus. Amados, nós precisamos entender que só há um refúgio seguro. Não tem outra porta de escape. Não tem como nos esconder. Não tem como fugir de situações, de adversidades, de doenças, de enfermidades. Amados, só temos um refúgio seguro, que é o nosso Deus. E na pessoa de Jesus Cristo. Quando nós estamos vivendo tempos difíceis. Ninguém esperava essa segunda onda de doença, dessa doença que está aí por todo o nosso país. Vamos falar a nível de país, nem a nível de países. E temos os cuidados, precisamos ter. Mas a pergunta é: quantas pessoas precisa para contaminar uma família? Uma pessoa. Alguém que sai, alguém que trabalha, alguém que faz compras, alguém que negocia. Moral da história: só a graça e a proteção de Deus para nos livrar. Nunca parei de trabalhar. O ano todo trabalhei, estou trabalhando, mantendo contatos com um, com outro, pegando em dinheiro. Como é difícil pegar em dinheiro, pega no gel, sabe? Como é difícil. E todos os dias eu trabalho, tenho trabalhado desta forma. E eu digo para vocês, que só a graça de Deus para nos proteger, para nos guardar.
Alguém pode dizer amém? Louvado seja Deus. Meus amados, e que assim seja, e que nós estejamos ligados, buscando a Deus, porque é só Ele que pode nos proteger. Algo que me chama a atenção, no capítulo 6 de João, é que Jesus, ele andou sobre o mar, ele realizou aqui a multiplicação dos pães, provavelmente alimentou mais de 10.000 pessoas, provavelmente, ainda sobrou inúmeros cestos de pães, e as pessoas estavam gostando do negócio, as pessoas estavam se mobilizando, cada hora a multidão aumentava e tal, mas chegou um ponto, quando Jesus começou a mudar o discurso, sim, porque de repente Jesus diz, eu sou o pão da vida. Vocês, olha, os vossos pais comeram o maná no deserto, o pão que vinha do céu e morreram. Mas aquele que comer do pão que eu lhe der, esse não vai morrer. E logo alguém diz, ó Senhor, pois nos dá desse pão. Parece com a mulher samaritana de João 4. Senhor, pois me dá dessa água, para mim não precisar vir buscar aqui nesse poço. Interpretação e pensamento carnal. Mas quando Jesus diz que Ele é o pão da vida, não foi muito agradável aos ouvidos de alguns. E aí nós vemos logo que, no versículo de número 60, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Ah, irmãos, nós estamos vivendo dias onde inúmeros cristãos, podemos dizer assim, estão ainda de igreja em igreja, porque não se acharam ainda, não entenderam que não tem nenhuma igreja, denominação perfeita aqui na face da terra, e que eu preciso escolher uma boa, uma que prega o verdadeiro evangelho, e diz, eu vou servir a Deus aqui. E alguns, por outros motivos, talvez procurando uma mensagem light, estão procurando ainda e não se encontraram. E nós precisamos entender, amado, que a igreja perfeita, ela é a igreja universal. Qual? A do Bispo Macedo? Não. A igreja universal que o Senhor Jesus virá buscar num dia, no abrir e piscar de olhos, no arrebatamento, o Senhor vai levar esta igreja. Esta igreja, ela está em denominações, é um pouco aqui, é um pouco ali, é um pouco ali. Então, é preciso que nós nos encontremos e tenhamos a disposição. Eu vou pagar o preço da fé cristã aqui. Aqui eu vou servir a Deus. Mesmo que não gostem de mim, mesmo que olhem para mim com a cara feia, mesmo que eu não tenha oportunidade, mas eu vou servir a Deus aqui. Isso é positivo, isso é legal. Mas muitos ainda estão procurando aqui, ali e acolá. E muitos, por não gostarem, por acharem muitas vezes que o discurso é duro, perguntam, quem pode ouvir? Outro dia, uma senhora disse para mim, pastor, o senhor vai fundar uma igreja? Eu digo, não. Ô pastor, se o senhor fundar uma igreja em Nhoeira, eu estou dentro com o senhor. Deus me livre. Quer dizer, é mais uma pessoa que pertenceu aqui, já pertenceu ali, já pertenceu acolá, mas por motivo de simpatia com, por exemplo, o pastor Josimar, se ele fundar uma igreja, eu estou dentro. E a coisa não é bem assim. Mas, amados, a palavra do nosso Deus diz que Jesus, compreendendo que seus discípulos murmuravam, eles murmuravam. E qual era a murmuração deles? Era acerca do discurso que Jesus acabara de fazer. E que essa linguagem de que quem comer a minha carne e quem beber o meu sangue, eles não gostaram, eles não entenderam. Duro é esse discurso, quem pode ouvir? E Jesus, algo que nos chama a atenção, nesse versículo 61, é que
A palavra de Deus diz: compreendendo que seus discípulos murmuravam a respeito disto, Jesus disse: isso escandaliza vocês? Sabe, meus irmãos, eu aprendi muito cedo, e não estou isento deste pecado, que algo que muito desagrada a Deus chama-se murmuração. E é facinho da gente murmurar. De repente alguém murmura porque o sol está quente. Mas de repente alguém murmura também porque choveu e está molhando seus pés de lama. É muito relativo os tipos e a variedade de murmurações. Mas nós precisamos entender que o Deus que dá o sol é o mesmo Deus que dá a chuva. E glorifiquemos a Deus. Jesus sabe, amado, quando glorificamos a Deus, com nossas palavras, com nossas ações, com nossas reações, com nossos pensamentos. E Ele não se agrada quando nós tornamos-nos murmuradores. A murmuração desagrada tanto a Deus, que uma certa vez, quando o povo de Israel começaram a murmurar ali no deserto, o Senhor enviou ali podemos dizer, uma tempestade de cobras para disciplinar aquele povo. E muitos morreram. Mas a Bíblia diz que o pastor Moisés foi interceder a Deus por esse povo, porque estava morrendo, porque estava sendo picado por cobras, e o Senhor dá uma ordem para ele, para que ele fizesse uma serpente de bronze, colocasse no alto do madeiro, e as pessoas que estavam doentes, sendo picadas por as cobras, olhassem para aquela imagem e fosse curada. Jesus usa, lá em João 3,14, ele diz: da mesma forma que a serpente foi levantada no madeiro, para que todos que olhassem para ela fosse curada, importa que eu, o Filho do Homem, seja levantado no madeiro, na cruz, para que todo aquele que olhar para mim, para aquele que crê em mim, tenha a vida eterna. E Jesus diz: isso escandaliza vocês? As minhas palavras, a minha pregação até aqui tem escandalizado vocês? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? A pré-existência de Cristo, algo maravilhoso, rico, e que tem dado nó na cabeça de algumas pessoas, é você afirmar que Jesus Cristo, Ele não passou a existir quando Ele nasceu de Maria. Ah, mas eu gosto de afirmar esse negócio. Eu estou dizendo que Jesus Cristo não passou a existir quando Ele nasceu de Maria. Não, pastor, não. Ele já existia. Já estava lá no princípio com Deus. E a Bíblia diz que nada do que foi feito se fez. E lá estava Jesus. E Jesus agora ele diz aqui, falando da sua presciência, ele diz: olha, e que acontecerá então, se visses o Filho do Homem subir para onde primeiro estava? Ainda insistem por aí dizer que Jesus, ou seja, ainda insistem em dizer que Maria é a mãe de Jesus. Que Maria é a mãe de Deus, desculpa. Ainda insistem em dizer que Maria é a mãe de Deus. Eu peguei esse pensamento essa semana e eu gostei muito, sabe por quê? Porque Deus é mais velho. Como é que Maria é a mãe de Deus? Me explique. Aí Jesus faz uma afirmativa, dizendo: olha, o Espírito é que vivifica. O Espírito é o que dá vida. A carne para nada serve. E as palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Nessas afirmativas de Jesus, amados, são palavras que revelam o segredo do coração. Porque Jesus diz em seguida: mas algum de vocês não creem. Jesus conhecia quem cria, quem não cria. E Jesus diz: mas alguns de vocês não creem.
Porque Jesus sabia desde o princípio quem era que não cria e quem o trairia. Isso aqui, amados, nos mostra a onisciência que estava também na pessoa de Jesus Cristo. E ele disse, no verso 65, ele disse: e é por isso que eu vos disse, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Aqui é outro mistério que nós precisamos entender. Nós precisamos entender esse mistério maravilhoso, amado. A gente dá um sinal, eu quero aceitar Jesus, amém. Mas o teu sinal de aceitar Jesus já foi conduzido por Deus. E é isso que diz aqui: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou, no versículo 4:4. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Mas alguns de vós não creem. A partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Amados, a Bíblia diz, a palavra nos diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, está lá no livro de Hebreus. E muitos, por deixar de congregar, acabaram fraquejando na fé e acabaram desviando-se dos caminhos do Senhor, pois perderam a comunhão, perderam a intensidade, o desejo de estar juntos e acabaram se desviando. E tornaram-se, essa palavra é forte, e esses que se desviaram, ainda que vivos, podem voltar, mas são aqueles lá de Apocalipse 22:15. São os cães. 22:15 não se trata de cachorro, está falando de cães, está falando de gente, está falando de crentes desviados. Que está escrito também lá no livro de Pedro, que aquele que voltam atrás é semelhante ao cachorro que voltou a comer o próprio vômito. Que coisa nojenta. É semelhante à porca que passou por uma água limpa e foi de novo para a água suja. A palavra é dura, é agradável, não é não. Mas o discurso do Senhor Jesus, amados, nos leva também por este caminho. E a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás. Quer dizer, irmãos, hoje está muito na moda a determinação, principalmente por parte das igrejas da teologia da prosperidade. Você pode determinar. Você que diz o que você quer, como quer. Você pode prensar Deus na parede e dizer: Deus, tu tem que dar, porque a tua palavra diz assim, assim, assim. E seguindo más interpretações, o ser humano está tomando agora o lugar de Deus. Eu que mando em Deus, não é mais Deus que manda em mim. Na teologia da prosperidade, o negócio está desandando desta forma. E muitos têm deixado se levar, achando que manda em Deus. E que eu saiba, até aqui, o Evangelho de Jesus Cristo tem nos ensinado um Deus Criador, sustentador, que tudo pode, que tudo manda, que tudo comanda, que faz no dia que quer, na hora que quer. Mas a inconstância das pessoas. É tão positivo você olhar para você mesmo e dizer: eu quero é Deus. Como Abacuque lá em 3:17 e 18. Aconteça o que acontecer. E eu tomei como base, eu tomei como ilustração, um servo de Deus do Antigo Testamento, que passou, mas por muitas situações.
Mas eu vou já já fazer menção deste homem de Deus. Então, a partir de então, muitos dos discípulos voltaram atrás e já não andavam mais com Jesus. Abandonar a Cristo, deixar a Cristo não é uma boa opção. E no versículo 67, Jesus, então, ele pergunta aos 12, agora, um grupo grande de pessoas o abandonaram, seus discípulos, estava seguindo. Mas agora Jesus olha para os 12, para o grupo de 12, e olha para eles e diz assim: e vocês? Vocês também não querem me abandonar? E Pedro, aquele discípulo, homem de Deus, até então um discípulo afoito, mas ele acertava umas assim que ele recebeu repreensão de Cristo, mas também recebeu elogio. Porque Pedro respondeu no versículo 68, Senhor, para quem iremos nós? Eu pergunto para você. Se nós entendermos que só há um refúgio seguro, você não vai agarrar jamais outra opção. Ainda que um anjo desça do céu, você não vai, porque você sabe que só há um refúgio seguro e está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, Pedro demonstra aqui a constância, né? Senhor, para quem iremos nós? E é muito bom, de vez em quando, a gente parar e pensar. Como eu tenho enfrentado as adversidades da vida até aqui? Porque para mim abandonar Jesus, através de ações, através de atitudes negativas, eu também nego a Jesus, eu abandono Jesus. E se algum dos amados estejam passando por uma situação dessa, é tempo de voltar. É tempo de falar com ele, é tempo de dizer para ele, de confessar. Porque Pedro diz assim, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, único Salvador, que pode nos guardar. E a palavra de Deus diz ainda, respondeu-lhe Jesus, não escolhi eu aos 12? Contudo, o de vós é o diabo. Jesus continua, após a afirmativa de Pedro, Jesus diz, olha, eu escolhi vocês em 12, mas tem um de vocês que é um diabo. Tem um de vocês que vai me trair. E algo que nos chama a atenção é que Jesus, mesmo sabendo disso, Jesus prosseguiu. E uma vez falou justamente para Judas, o que tu tens que fazer, fazes depressa. Estava se referindo a Judas. Meus amados, mas eu quero pensar com você sobre um personagem do Antigo Testamento que ele não voltou atrás. As adversidades, o que ele passou, certamente você diria, ele teve muito motivo para voltar atrás. Eu refiro-me a alguém no Antigo Testamento, o qual, desde o dia 1º de dezembro, eu estou agarrado no programa de rádio, na Vale do Canindé, trazendo essa mensagem, no livro de Gênesis, com base na vida de José. José, quando foi maltratado, quando foi humilhado por seus irmãos, ele suportou a prova. Ele suportou. E algo que nos chama a atenção é que Deus era com José e tudo o que ele fazia prosperava. Quando José foi jogado na cisterna, ele ficou preso lá e ele clamava por os seus irmãos. Inclusive, eu fiz questão de deixar esta referência separada,
para que eu pudesse ler com os amados. Você só ouça, por favor, Gênesis 42, 21, veja só, diz assim, ó: então disseram uns aos outros, na verdade, somos culpados no tocante ao nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma, quando nos rogava, mas nós não o atendemos. É por isso que vem sobre nós essa angústia. Essa aqui é as afirmativas dos irmãos de José, que agora, diante das coisas que estavam acontecendo, o desenrolar da história, eles começavam a pensar e lembrar. Olha, quando nosso irmão pedia socorro para nós não ajudamos ele. É algo que nós precisamos olhar, amada, quem está ao nosso redor, precisando do nosso socorro, do nosso auxílio, da nossa ajuda, e porque só em nós saber que alguém está sofrendo, já fica uma responsabilidade sobre nós. Só em nós tomar conhecimento do sofrimento de alguém, já pesa sobre nós uma responsabilidade. E eles dizem, olha, na verdade nós somos culpados. Vimos o nosso irmão, a angústia da sua alma, quando nos rogava, e nós não o atendemos. Mas José manteve-se firme na cisterna. José manteve-se firme quando foi vendido por seus irmãos, rejeitado. E a trama que esses homens fizeram? Mataram um cabrito, sujaram a sua túnica de sangue e levaram para o seu pai, pobre velho Jacó, para dizer para ele que uma fera havia devorado José. Quando José vivia preso, José também mantinha-se na posição, porque tudo prosperava lá na cadeia onde ele estava preso. Quando ele interpreta os sonhos também, do copeiro e do padeiro, que acontece exatamente o que ele disse, e a recomendação foi para o copeiro, olha, tu se lembra de mim? E o copeiro veio lembrar, sabe quanto tempo? 2 anos depois, e José lá preso, inocentemente. Quando o copeiro lembra dele, que ele vem interpretar os sonhos do rei, a coisa estava fluindo. Quando ele passou por a tentação, quando a mulher do rei queria namorar com ele, e ele foge daquela possibilidade de adultério, José, ele estava realmente ligado no Senhor, e ele não se deixou enredar por nenhuma das situações, ainda que no desenrolar de tudo isso, os irmãos dele, com medo de que ele fosse se vingar dele, ele diz assim, olha, vou colocar aqui as minhas palavras, presta atenção, olha, seus infelizes, bem que vocês tentaram me fazer o mal, mas eu quero que vocês saibam que a maldade que vocês tentaram contra mim, tudo foi providência de Deus, para que hoje os meus sonhos pudessem estar se cumprindo e vocês serem supridos às necessidades, porque o sonho estava sendo realizado. Quando ele diz que viu o sol, a lua e 11 estrelas, o reverenciando, referindo a seu pai, sua mãe e seus irmãos. O sonho dos feixes, que ele viu os feixes tudo de pé diante do dele. Vale a pena, amado, manter-nos firmes, sempre olhando para o autor, para o consumador da nossa fé, porque ele é fiel. E José, na administração dos tempos de escassez, teve sabedoria, no tempo da prosperidade teve sabedoria, e louvado seja Deus, e que este pensamento, que essa história deste homem de Deus traga muitas leituras e aprendizados para nossas vidas, para o nosso dia a dia, porque situações difíceis, adversidades,
sempre vamos ter nas nossas vidas. Que Deus abençoe. A palavra de Deus nos diz, o apóstolo Paulo: aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação. Aprendi tanto a ter fartura como a ter fome. Aprendi tanto a viver na abundância como na escassez. Isso é lição de vida. Que nós precisamos aprender a viver mais e mais. Amém? Que Deus abençoe a vida dos amados. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando nesta hora. E nós vamos orar por Amazônia, orar por Manaus. A situação lá está crítica, o negócio está difícil. Nós vamos estar intercedendo por aquele povo que estão ali em momentos difíceis, morrendo gente um atrás do outro. É muito triste o que eles estão passando ali. E nós precisamos orar. Vamos orar agora. Mais tarde você ora novamente, interceda, para que Deus possa entrar com providência ali, socorrendo aquele povo. Nós vamos orar nesta hora, mas antes de nós orarmos, sossegue aí, fique de pé um pouquinho, tá bom? Enquanto as cadeiras descansam. Nessa noite, eu gostaria de um convite especial a você. Talvez aqui tenha pessoas que nesse começo de ano já está consciente que precisa tomar uma decisão ao lado de Jesus. E Deus tem falado ao teu coração, Deus tem te corrigido, Deus tem feito sinais na tua casa, na tua família. E você veio aqui nessa noite com essa motivação. Eu sei que Deus está me chamando, eu quero entregar minha vida a Jesus. Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Eu quero, irmão, hoje eu quero confessar Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero publicar a minha fé. Eu sei que é Deus quem me trouxe aqui, foi Ele quem me motivou. Eu quero recebê-lo como meu Senhor, como meu Salvador. Levante uma de suas mãos dizendo: eu quero. Nós queremos orar por você, queremos interceder por a tua vida. Outra pergunta eu faço: tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, desviou-se por um tempo e agora voltou, está aqui, tem o desejo de reconciliar-se, de voltar à comunhão com Deus, com a igreja? Tem alguém nessas condições que queira voltar hoje, receber a Jesus? Não há? Que Deus abençoe. Vamos orar. Papai do céu, nós continuamos na tua presença. Nós estamos alegres e felizes, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos protegido. O Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem sido nosso sustentador, Pai, como diz a tua palavra. Porque do minúsculo dos insetos ao maior dos animais, meu Deus, no mar, no campo, o Senhor os criou e o Senhor os sustenta. Grande é o teu poder. Obrigado nessa noite, Pai, por a realização de mais este culto. Obrigado por a tua palavra, que corrige-nos, que fala conosco, que nos disciplina, que nos exorta, que nos chama ao conserto, que nos conclama a constância, a firmeza, sempre servindo ao Senhor, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Ajuda-nos a ser constantes, Pai. Nessa noite, Deus querido, obrigado por cada uma vida que o Senhor trouxe aqui. Ó Deus querido, apresentamos-nos diante de Ti como filhos carentes e necessitados. Nesta noite, meu Deus, nós queremos ser intercessores, queremos entrar na brecha, Pai, por o povo da Amazônia, em especial ali, Pai, por a cidade de Manaus. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, quantas vidas ali têm sido ceifadas nesses últimos dias, meu Deus, tenha misericórdia. O desespero do povo, meu Deus, com botijões para comprar oxigênio, tentando salvar seus entes queridos, dividindo o oxigênio, bota 10 minutos em um, bota 10 minutos de outro. Meu Deus, que desespero, Pai. Esta pandemia está trazendo também, Pai, ao nosso país. Tenha misericórdia, Pai. Socorre aquele povo, meu Deus.
como o Senhor tem socorrido a nós, o nosso país, pois dependemos exclusivamente de Ti, meu Deus. Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso porto seguro. Para quem iremos nós, se nós não Te quisermos? Para quem iremos nós, se nós Te abandonarmos? Para quem iremos nós? Pai querido, muito obrigado, Jesus. Entra com socorro, com providência. Eu sei, Pai, que muitos já foram ceifados, mas eu sei que muitos ainda estão arquejando. Ainda, meu Deus, estão com um pouquinho de consciência, orando, pedindo ao Senhor o Teu socorro. Atende, que vidas, meu Deus, venham a ser salvas, que testemunhos nós venhamos a ouvir de vidas que esteve, Pai, no vale da sombra da morte, e o Senhor os socorreu. Muito obrigado, meu Deus. Agora pedimos que o Senhor leve-nos em paz aos nossos lares, guardando-nos do mal, dos perigos. Apresentamos aqui o pastor Marcílio, Pai, o líder, meu Deus, pastor desta igreja. Clamamos a Ti por a vida dele, com sua família. Que o Senhor vos continue abençoando, Pai, dando-lhe graça, sabedoria administrativa. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Oramos nesta hora e nós agradecemos, pedindo que seja assim, no nome precioso do Teu Filho amado, Jesus Cristo. O povo de Deus diz amém. Amém. Pastor, tem a palavra. Meus amados irmãos e amigos, graça e paz. Queremos, antes de encerrar, dar alguns avisos para que a gente possa ir para casa. Obrigado, pastor Josmar. Deus continue lhe abençoando rica e abundantemente. Quantas pessoas estão nos visitando hoje? Não faz parte dessa igreja e estão aqui hoje. Queira levantar uma das suas mãos. Ok? Muito obrigado. Todos vocês são bem-vindos a esta igreja. Tanto vocês que aqui estão, quanto as pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais, YouTube e Facebook. Que Deus continue abençoando-os todos, rica e abundantemente. Eu quero destacar a presença do pastor Washington, né, com a sua família, está aqui conosco. Deus continue lhe abençoando rica e abundantemente. Vejo o irmão Tony, né, ali em cima. Irmão Tony, é sempre uma alegria vê-lo aqui. E os demais, todos que aqui estão, que Deus continue lhes abençoando. Durante o mês de janeiro e fevereiro, nós permaneceremos com as nossas programações presenciais apenas no domingo à noite. O culto de quarta-feira e, com exceções, é claro, na ministração da ceia, também online. Tudo online, apenas o culto de domingo à noite, né, será presencialmente também online. Nós esperamos retornar às atividades normais da igreja em março. A Anvisa já aprovou em estado emergencial, né, a vacina, né, contra essa doença que nós estamos enfrentando, e nós esperamos que dê certo, né? Embora as próprias autoridades se divergem, né? Uns dizem que vão tomar, outros dizem que não vão tomar, uns dizem que a vacina funciona apenas 50%, outros dizem que tem efeitos colaterais, outros dizem isso, dizem aquilo, e alguém até pergunta: pastor, vai tomar ou não vai tomar a vacina? Eu não tenho autoridade para dizer que você vai tomar ou não a vacina. Eu não sou, né, da área da saúde, né? Eu entendo que se a Anvisa aprovou, eu entendo que todos devem, né, tomar. No entanto, entretanto, porém, você ora a Deus e Deus vai iluminar você o que fazer, tá bom? Não é um pastor ou A ou B ou C que vai dizer alguma coisa para você. Você ora a Deus, pede: Senhor, me dê entendimento desse negócio, e quando chegar a sua vez, então você pode tomar ou não a vacina. Mas esperamos que em março tudo já esteja tranquilo para a honra e a glória do nome bendito do Senhor Jesus. Irmãos, domingo agora é o dia 24. Domingo é dia 24 de janeiro. E todo dia 24, a capital do estado do Piauí passa a ser em Oeiras, novamente. Então, nós teremos um culto aqui, um culto em ação de graças pela adesão do estado do Piauí à independência do Brasil. Domingo,
8h30 da manhã, com a presença do governador do estado e deputados, senadores, enfim, aquela turma toda da liderança política do estado do Piauí. Se eu não estou enganado, esse é se eu não estou enganado, 10 ou 11 anos já consecutivos que tem esse culto aqui em Oeiras. Agora escute, Oeiras tem 303 anos, 303 anos, dominado por a Igreja Católica. Então, aqui a predominância é católica, certo? Essa atividade aqui em Oeiras, no dia 24, há anos eles fazem isso. E só tinha missa. Só tinha missa. Elisinho fazia a missa lá na Igreja Católica, fazia as festas dele lá e ia embora. Agora, há 10, 11 anos, tem um culto. E eles querem que esse culto seja realizado aqui na nossa igreja, como tem sido ao longo de todo esse tempo. Aí alguém diz assim, eu não vou para o culto porque o culto é do governador. É mentira. O culto é de Deus. Nós vamos cultuar a Deus. E eles vão estar aqui presentes para ouvirem a palavra de Deus. Irmãos, eu digo, se fosse em qualquer outra igreja evangélica, os membros daquela igreja iriam para o culto. Eu acredito. Eu não sei por que alguns irmãos batistas têm essa resistência. Como se essas pessoas, esses políticos, não tivessem alma e não precisassem ouvir o evangelho para ir morar no céu e não ir para o inferno. Eu também, às vezes, não entendo porque alguns dos irmãos se acham melhores do que eles. Eu também não entendo. Irmãos, nós não somos melhores do que ninguém. Do que ninguém. Nós só estamos cumprindo o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades. A Bíblia diz que nós devemos obedecer às autoridades. E se eles vêm à nossa igreja, nós não vamos fechar as portas para que eles não entrem aqui não, irmãos. Porque esse lugar aqui é de pecador igual eu, pecador igual a você. Esse lugar aqui é para pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Eu fiquei decepcionado com o culto, com o prefeito, O cara ganha a eleição, pede um culto em ação de graças e vem algumas pessoas. Se tivesse sido outro candidato, o Ailton, o doutor Ailton, pedisse o culto, nós estaríamos aqui do mesmo jeito celebrando ao Senhor. Aí escute, não é desabafo não. Aí tem gente que reclama, o evangelho não cresce em Oeiras, não sei o quê, não sei o quê. Um montão de crente com pedantismo, querendo ser melhor do que os outros. Querendo dar uma de bonzão, gostosão. Em vez de parar de criticar e orar por esse povo e evangelizar esse povo, fica falando mal. Igualmente, na época das procissões aqui, tem um montão de crente que fica criticando os católicos porque eles andam com pedra na cabeça, descalço, andando nas ruas e subindo escadas de joelho, fica só criticando em vez de orar por eles. Em vez de orar, Senhor, tenha piedade desse povo. Ilumina a mente desse povo, que eles conheçam o verdadeiro evangelho. Aí faz criticar, como se fossem melhores. Irmãos, nós não somos melhores do que ninguém não. Quem entendeu essa minha palavra diz amém. Domingo que vem, se Deus nos der vida e saúde, 8 horas da manhã, nós vamos estar aqui para receber as maiores autoridades políticas do estado do Piauí. E eles querem vir, poderia nem ter culto, só a missa deles e ir embora. Mas eles querem o culto e pede a gente para celebrar o culto. Então nós vamos celebrar. Celebrar o Senhor, vamos evangelizar eles. E todo mundo que vem para o culto sabe que aqui a gente não fica alisando A ou B ou C não. Prega o evangelho. É ou não é assim, irmãos? É assim. Então domingo, 8h30 da manhã, se Deus nos der vida e saúde, nós vamos estar aqui para celebrar o Senhor e pregar o evangelho para essas pessoas. E também é até deselegante, é até mal educado a pessoa vir na sua casa e você não está para receber. Que Deus tenha piedade de alguns de nós. Fiquem de pé, nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo ao Senhor que esteja nos levando em paz para casa. Tá bom? Na saída tem 2 gasofiláceos ali. Você que trouxe o dízimo e a oferta, você pode depositar lá.
Aqui tinha o horário de trazer o dízimo e oferta, mas negócio de aglomeração, de pegar em dinheiro e tal, a gente deixou para que no final, quando você já estiver saindo, você deposite lá o seu dízimo e a sua oferta. Vamos orar. Pai de amor, obrigado pela vida, pela proteção, pelo cuidado do Senhor. Obrigado por esse tempo que aqui dedicamos ao Senhor. Obrigado porque podemos cultuar o Teu nome. Oramos pelas atividades dessa igreja no transcurso desta semana. Que o Senhor nos ajude para que sejamos sal e luz para as pessoas que vivem em trevas. Que o Senhor nos ajude, enquanto igreja local, saber aproveitar as oportunidades para proclamar o evangelho da pessoa bendita do Senhor Jesus. Que a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, o amor de Deus, o Pai, Criador e sustentador de todas as coisas, a consolação e a comunhão do Santo Espírito, com o qual estamos selados para o dia da redenção, seja com todo o povo de Deus, espalhado por sobre a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Vão em paz e até no nosso próximo encontro.